15 de novembro, feriado nacional, o Brasil para em homenagem à proclamação da República. Mas você já parou para pensar o que esta data representa para os brasileiros? Quais foram as principais transformações a partir do processo de instauração do regime republicano no país em 1889? Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você em casa acompanhando o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve interagir conosco, é muito fácil. Tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale. E o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Bom, nosso convidado de hoje é o coordenador do curso de História aqui da Univale, professor Chico Brown. Obrigada pela participação, professor. Obrigado, boa tarde, Lisa, Lucas, boa tarde aos ouvintes também. E uma satisfação estar aqui novamente. Bom, professor, 15 de novembro de 1889, proclamação da República, todo mundo aprende isso na escola, né? Mas agora, queremos entender um pouco mais sobre esse processo, né? Então, quais fatores levaram a este momento? A República, ela é vamos dizer assim, ela é um catalisador de algumas questões, né? Que nós podemos colocar duas a princípio. Primeiro, a gente pode levantar uma questão que é, a partir de 1850, você tem um processo de privatização de algumas questões no Brasil, né? Porque, assim, até 1850, as terras no Brasil, por exemplo, pertenciam ao imperador. A partir de 14 de setembro de 1850, é feita a lei de terras no Brasil, que diz o seguinte: você só pode ter acesso a partir da compra. Então, você tem um processo de privatização do acesso à terra, que é uma questão. A outra é uma questão até que remonta a uma questão de política externa, que é os efeitos da Guerra do Paraguai, a partir de 1870. Porque é quando se formaliza no Brasil, por exemplo, o Clube Republicano. E aí você vai ter uma forte influência da Escola Militar do Rio de Janeiro. Por quê? Porque no próprio contato com os soldados do Uruguai e da Argentina durante a Guerra do Paraguai e mesmo do Paraguai, que eram repúblicas, se alimenta no Exército Brasileiro essas ideias do republicanismo e também com a introdução do pensamento kantiano, através do positivismo, na esfera militar no Brasil. Então, a Escola Militar do Rio de Janeiro vai ser o grande catalisador desse pensamento republicano, que nós vamos ver isso reverberar aqui em Santa Catarina, por exemplo, com o Felipe Schmidt, com o Lauro Miller, que são remanescentes da Escola Militar. Bacana. Muito bem, professor. E nesse dia mesmo, no dia 15 de novembro, o que aconteceu que gerou a proclamação da República? Quais foram os fenômenos, os fatos que ocorreram nesse dia? Porque além dessa questão que vem a partir de 1870, você tem alguns descontentamentos, Uma delas, por exemplo, foi o processo de abolição da escravatura, Mas esse descontentamento com a abolição da escravatura, por exemplo, ele foi muito mais localizado na região do Vale do Paraíba, entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, Nesse momento, o Império perdeu o apoio dos políticos dessa região que ainda sustentavam, em certa medida, o Império. E a outra foi a questão do conflito do Império com a Igreja Católica, porque era a questão do padroado. No Império, os bispos eram indicados pelo imperador. Então, o Papa indicava um bispo, mas o imperador tinha poder de veto. Certo. E aí, como o imperador era da maçonaria, houve uma divergência nesse sentido, Ou seja, o Papa, se não me engano, era o Pio IX, ele condenou a maçonaria. Então, um bispo no Brasil fez discurso contra a maçonaria e o imperador mandou prender. Então, nesse momento, em certa medida, o Império perde apoio da Igreja Católica. Tanto que uma das primeiras medidas da República recém-instaurada é separar o Estado e a Igreja. Certo. Que é a criação de um Estado laico no Brasil. Então, tem esses dois aspectos, eles são fundamentais para entender, inclusive, essa data que o Lucas nos perguntou, que é esse processo final ali, Sim, o claro. porquê.
Porque o 15 de novembro, no final das contas, ele é simbólico, né? Perfeito. Porque ele é um golpe. Eles vão lá, destituem o imperador. Tem um livro até chamado, né, de José Murilo de Carvalho, Os Bestializados, né? Ou A República que Não Foi. Porque as pessoas, quando viram o Marechal Deodoro, etc., chegando até o palácio do imperador, eles aplaudiram, porque eles acharam que era um desfile militar. Então, a população em geral não entendeu nada do que aconteceu. Certo. Né? E depois ainda acharam assim, quando viram o imperador indo para o exílio, achavam que ele tinha ido para a Europa fazer tratamento de saúde. Ele pegou uma doença terrível chamada República. Perfeito. Então, são aspectos interessantes de se entender como foi o processo, né? Não houve participação popular nenhuma, na verdade. Ok. Agora, é interessante você comentar sobre a população, né? Então, esse lado, a sociedade brasileira naquele momento, bacana que você já deu alguns tópicos aí que indicam, né, o grau de consciência política, talvez a gente possa falar daquele momento. Que outros movimentos aconteciam naquele momento ali? Porque você tem um aspecto interessante, porque por mais que não se conhecesse o que era uma república, né, mas nós temos um histórico durante todo o império de revoltas, né, desde a independência, né? Aqui nós comentamos mais a Farroupilha, etc. Mas você tem uma série né, Sabinada, na Bahia, enfim. Então, você tem uma série de desencontros já entre o Império e os interesses políticos, né, em várias regiões do Brasil. E com a República também não vai ser muito diferente, né? Porque você vai ter, logo em seguida, né, na década de 1890, a Revolução Federalista, que aqui em Santa Catarina deixou profundas marcas, né? Inclusive a alteração do nome da capital catarinense, Nossa Senhora do Desterro, para Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto, né? Então, uma efetiva participação política, né, ela já acontecia, mas em termos gerais, o desconhecimento, né, o não acesso à participação política, ela também foi sacramentada pela instauração da República, porque a primeira Constituição republicana já deixou bem claro, né? Quem tem direito político? Homens com mais de 21 anos alfabetizados. Então, mulheres só em 1934 que vão ter direito a voto, né? Os afrodescendentes não tinham direito a voto porque, né, tinham saído da escravidão. Durante o processo de escravidão, eles foram proibidos por decreto imperial de frequentar a escola. Então, não eram já estavam excluídos, né? Ali. Já foram excluídos. Então, a própria Constituição fez, né, questão de excluir, inclusive analfabetos. Né? Se não me engano, o artigo 5º da Constituição de 1891 que determinava isso. Analfabetos, mendigos, né, descrevia assim, né, não são cidadãos. Nossa. Então, né, o dispositivo republicano, nesse sentido, não foi nada diferente do que se tinha no Império, né? Então, você tem essa questão na instituição do Estado brasileiro e do Estado republicano, né? Um Estado que acaba sendo de exceção, né? Muito bem, professor, eu não posso deixar de perguntar, então, afinal, quais são as características que compõem uma república? As características, porque a república, né, o modelo republicano, ele vai se inspirar na Roma Antiga, na realidade, né, no final do século XVIII, que é na independência das 13 colônias que vão originar os Estados Unidos, né, e a Revolução Francesa, né, de 1789, porque ali eles trazem um modelo baseado no modelo romano, que é o Estado sendo governado por um Senado, etc., mas com algumas outras características, né? O que eles trazem de novo é que agora a diferença qual era? Antes, no caso francês, você tinha um monarca, né, dito chamado absoluto, que governava. Certo. Agora, e quem era esse monarca? Esse monarca era o soberano. Então, a soberania da nação era medida a partir da soberania do monarca. A partir da Revolução Francesa, sobretudo, a ideia de soberania está onde? Na sociedade. Ou quem é soberano? Agora o povo é soberano. Então, a república ela vai se basear nesse princípio, né, onde uma sociedade é regida por uma constituição.
Então vem essa ideia de um Estado constitucional, né, de modelo laico, que é o modelo francês, que o Brasil vai adotar um modelo semelhante a partir da instauração da República. Daí, Perfeito. né? Agora, Chico, acho que uma outra questão que você pode nos ajudar a compreender é a relação da República com o Estado democrático, né? Então, a democracia passou a ser exercida como, quando, como é que aconteceu isso no Brasil? No Brasil, na realidade, assim, nós temos uma experiência democrática muito pequena, né? A nossa República, ela foi instaurada a princípio, né, até a Revolução Federalista. Praticamente você tem pequenas ditaduras, né? Até Floriano Peixoto, que era uma ditadura. Depois você tem um debate acirrado entre militares e civis, que era a campanha civilista, né? Você vai ter aqui, por exemplo, Lauro Miller defendia os militares no poder, Rui Barbosa, né, um governo civil. Né? Isso praticamente no final do século XIX vai ser instituído e nós vamos conhecer como República do Café com Leite. Certo. Né? Onde as oligarquias governavam. Então, a participação política da sociedade ainda era muito restrita porque era a Constituição de 1891 que regrava, então você não tinha uma participação ampla, né? Depois, da década de 30 até 1945, nós temos o governo de Vargas, né, que emerge como revolucionário, derrubando esse Brasil das oligarquias, derrubando entre aspas, né? Mas ele assume, né? Ele fica no poder até 37 como um governo provisório constitucional e depois 37 como uma ditadura. 45 no pós-Segunda Guerra, que o Brasil vai viver alguma experiência de cunho democrático até 64. 64 institui-se a ditadura militar e em 85 é que nós vamos experimentar de novo um processo democrático. Né? Então, a experiência democrática brasileira ela é muito, muito jovem, né? E hoje o que se questiona é o modelo de democracia que se prega, né, sobretudo no âmbito internacional. Né? Até Omibaba, já no final dos anos 90, já colocava, né? O que nós temos hoje é um novo nacionalismo anglo-britânico. Né? Ele argumentava isso no livro O Local da Cultura. E por que o nacionalismo anglo-britânico? Esse modelo, né, capitaneado muitas vezes, defendido pelos Estados Unidos, de democracia, mas que os conceitos não são muito bem discutidos, né? Então, muitas vezes, um país é considerado democrático porque ele está aberto ao livre mercado, quer dizer, então, né? Okay. Ou ao capitalismo financeiro. Semelhante à China, por exemplo, né? Como foi nos anos 90 o modelo chamado neoliberal, né? Que hoje está em crise. Então, o próprio conceito de democracia ele está muito esvaziado de conteúdo, né? Ou seja, não se sabe muito bem o que é democracia e se resume no próprio exercício do voto muitas vezes. Muito bem, professor, você citou alguns outros países, até tendo referência com experiências de democracia, e eu quero perguntar como é que foi quando o Brasil se proclamou república, como foi essa visão no exterior? Como o Brasil foi visto pelos outros países ao estar agora oficialmente uma república? O Brasil, né, inclusive, até internamente, o que a gente encontrava na imprensa, por exemplo, no final do século XIX, início do XX, a República era muito mais satirizada do que outra coisa. Né? Então, até essas questões ao entorno de corrupção e etc. não é nenhuma novidade quanto às vezes tentam fazer ser, né? Mas isso já vinha. Do ponto de vista externo, na realidade a República ela vem a tentar se adequar a uma lógica de política, na verdade, que atendia em certa medida a alguns preceitos de política externa da Inglaterra, por exemplo. Né? Porque nós estamos falando de um tempo, por exemplo, que não existia a ONU ainda, né? Não existiam organizações internacionais para mediar conflitos, etc. Então, até o final da Segunda Guerra Mundial, o país que tem um aporte político e econômico para fazer isso era a Inglaterra. Okay. Depois os Estados Unidos vão assumir esse papel, mas até ali. Então, o Brasil vai se adequar muito
a um modelo inglês a princípio, né? Sobretudo Rui Barbosa. Se a gente pega Rui Barbosa como exemplo, nós vamos encontrar muito esse olhar que a gente costuma chamar na história, né? Uma leitura de um liberalismo ético, né? Muito presente em Rui Barbosa, que era muito comum na Inglaterra, né? Na Inglaterra de John Stuart Mill, sobretudo, que é a Inglaterra da era vitoriana, né? Então, em certa medida, né, esses espaços vão olhar com um certo interesse, ainda que a Inglaterra, por exemplo, é uma monarquia, né? Mas o modelo constitucional que o Brasil vai adotar a partir de então, né, vai ser visto como mais adequado, porque antes você tinha uma Constituição com 4 poderes, né? Então, ela não funcionava muito bem para os interesses naquele momento do capitalismo industrial inglês, etc., né? Assim como os Estados Unidos também vão olhar com bons olhos, até porque o nosso modelo inicial, né, de Estados Unidos do Brasil, a República nasceu assim, né, como uma república federativa, que ainda mas não funciona como federação, né? Mas a República nasce com esse nome, então os Estados Unidos vão olhar com olhos de interesse, até porque final do século XIX é um momento de expansão também da economia dos Estados Unidos, né? Que até a década de 1860 estava passando por muita turbulência política, né? Guerra civil e etc. Muitos detalhes, esses meandros aí da história do Brasil. A gente volta já a conversar com o professor Chico Braun. Nosso tema aqui é a Proclamação da República. Já estamos de volta hoje. O programa fala sobre a Proclamação da República. O nosso entrevistado é o professor Chico Braun, do curso de História, coordenador do curso de História aqui da Univale. Professor, você estava falando no final do último bloco da questão de ser uma república federativa do Brasil e falou que isso, em parte, não funciona. Pode explicar um pouco melhor por quê? Não funciona porque numa república federativa, né, o que acontece? Vou dar um exemplo. Quando nós falamos, por exemplo, nos Estados Unidos, se fala assim, né? Eu vou usar até uma referência, porque isso me recorda quando nós estávamos aqui no Brasil fazendo a Constituição de 88. Então, aparecia muito na imprensa assim, ó. Nossa, o Brasil já teve tantas constituições desde 1824, né? Os Estados Unidos têm uma desde 1781, quando foi finalizada a primeira Constituição, né? Há mais de 200 anos uma Constituição. Pois é. Mas aí qual é a questão? Se você vai olhar nos Estados Unidos as constituições estaduais, lá é que estão as emendas constitucionais ou o tanto de constituições que já foram feitas e refeitas. Então, o que acontece? Por isso que as pessoas se perguntam por que nos Estados Unidos, num determinado estado, tem pena de morte, no outro tem prisão perpétua, no outro, a prisão é no máximo 30 anos, por exemplo, a pena máxima. Por quê? Porque lá funciona como uma federação. Numa república federativa, os estados têm autonomia frente ao Distrito Federal, ao Estado Central. Então, o que é a Constituição dos Estados Unidos? Ela é uma orientação de leis gerais, que os estados vão obedecer aquelas leis, aqueles princípios de conduta. Mas quem define as leis são os estados. Então, por isso que lá num estado o limite de velocidade é X, no outro é Y. Tem estado que você pode andar de moto sem capacete, por exemplo, né? Tem estado que é obrigatório o uso do capacete. Então, mas isso define uma república federativa. Perfeito. No Brasil, isso não acontece. Quer dizer, existe Constituição estadual? Sim, existe. Mas, por exemplo, né, no Brasil, a pena máxima de prisão é 30 anos. Né? Numa sentença, você pode levar no máximo 30 anos de detenção. Não pode Santa Catarina fazer uma Constituição e dizer assim, não, nós vamos colocar 60 anos. Não pode. É no máximo 30. Tu pode colocar menos, mas não pode. Então, é por isso que não funciona, porque você tem, por parte do governo federal, um controle nesse sentido. Perfeito. Precisa ter essa discussão de impostos, né? Porque lá o imposto é recolhido no Estado e um percentual é encaminhado para o governo federal. Aqui é o contrário. Você manda para o governo federal e você recebe esse percentual.
Então, são essas, né, mecanismos diferentes. Então, por isso que não funciona como uma federação. Ah, perfeito. Agora, Chico, eu vou aproveitar que a gente está falando de Estados Unidos, não dá para a gente deixar de tentar fazer uma analogia aí. A gente acabou de acompanhar a eleição do Trump, novo presidente dos Estados Unidos, e ele pertence ao Partido Republicano, né? Então, eu acho que ali a gente tem um cenário bem interessante para compreender melhor essa divisão entre os democratas e os republicanos. O que faz essa divisão ser tão forte nos Estados Unidos? Por que essa polarização? Lá, né, você tem essa questão, né, nas eleições, porque, assim, uma coisa que a gente desconhece, a gente pensa, nos Estados Unidos é bipartidarismo. É entre aspas, né? Você tinha mais 2 candidatos concorrendo junto com Trump e com Hillary Clinton. Mas os democratas, um até era partido libertário, né? Mas os partidos que catalisam mais eleitores e tem mais filiados é o Partido Democrata e Republicano. Então, eles acabam, né, polarizando a disputa. Mas eles também têm um processo diferente de votação, né? Que essa vez até a imprensa aqui observou com um pouco mais de detalhes, que são os delegados, por exemplo, né? Então, você tem esse colégio eleitoral e o voto popular. E o que define, no final das contas, é o colégio eleitoral, né? Que o pessoal ficou acompanhando, deveria ter 270 para sacramentar, o Trump conseguiu 276, a Hillary 218. Né? E também a gente observa que esses delegados também pendem muitas vezes conforme o desejo dos votantes, né? Conforme a votação vai pendendo para um lado, eles acabam pendendo também para esse lado, onde alguns estados que geralmente os democratas ganhavam, essa vez não foi, né? E também a gente vê também esses discursos de radicalização e conservadorismo é algo preocupante porque ele não é um fenômeno localizado, né? Ele é um fenômeno praticamente global. Sim. Né? Num cenário de crise econômica internacional ou mundial, se quiserem chamar assim, a gente vê esse, né, retorno de um discurso conservador, né, xenofóbico, em grande parte das vezes, presentes. Né? Presentes aonde? Presentes na França, onde a Le Pen hoje, né? A Le Pen ela se manifestou, né? Ela colocou apoio a Donald Trump, mas ela na França é o quê? Hoje a segunda força política de um partido de extrema direita, que é preocupante, né? Só lembrar os ouvintes que a gente fala extrema direita né? Concordando no mínimo com o nazifascismo. Pois é. Que é preocupante. É Com uma certeza. postura autoritária. Lógico. E não dá para dizer que Trump, né, pelo menos o que ele pregou, né, grande parte da campanha dele foram posturas xenofóbicas, autoritárias, né? Inclusive em termos de política internacional. Tomara que tenha sido mais discurso do que ações na prática. Do que ações na prática. Eu queria então agora trazer de novo para o Brasil, pensando num contexto de esses dois lados, de democratas e republicanos, as suas ideologias, professor. Se aplica também no Brasil? Tem uma certa comparação, uma certa semelhança com a política que a gente vive aqui? Na realidade, não muito, né? Porque, assim, a formação política do Brasil, por exemplo, ela se fez numa condição um pouco diferente, né? Porque, assim, por exemplo, quando você tem a instituição do Império, por exemplo, eu vou dar uma ida ao Império, porque quando você tem a formação do Império, você tem 2 partidos, né? E numa condição extremamente contraditória, que é o Partido Conservador, que apoiava o imperador, e a oposição era o Partido Liberal. Então já começa por aí vou usar até uma expressão do Roberto Schwartz que chama as ideias fora de lugar. Você tem um partido liberal num país escravocrata, por exemplo. Partido liberal, você tinha que ter no mínimo a mão de obra assalariada para ser um Estado liberal, para pensar uma ideia de Estado liberal. E numa sociedade, a do século XIX, porque daí no começo do século XX também não vai ser muito diferente, onde no Império, para você ser eleitor, isso dependia da quantidade de renda. A renda movia isso.
E aí você tem uma outra condição que já vem, digamos, do período colonial, que é a formação de uma sociedade patriarcal, né? Aí Sérgio Buarque de Holanda acertou em Raízes do Brasil, que é uma sociedade patriarcal. Ou seja, por exemplo, se você fosse, né, ocupasse o cargo de juiz no Império, você não fazia concurso, por exemplo. Você era nomeado pelo imperador, né? Então aí já começa essa questão dessa lógica do patriarcalismo, né? Então, e essa ideia que o Sérgio vai chamar de cordialidade no Brasil, quer dizer, sou amigo do imperador, então eu consigo, se eu conversar com ele, ele me arruma um cargo assim. E essas coisas vão se perpetuando na política brasileira, né? Porque depois, mesmo com a República, na República do Café com Leite, por exemplo, você tem o voto que era chamado voto de cabresto, porque o voto não era secreto, né? E você chegava lá e dizia, eu voto no fundo. Idade então, não votar certo. Né? Aquela história típica do coronel no Brasil acontecia nesse sentido. Quer dizer, né? Você tinha ligações políticas com um determinado político que tinha um certo poder e tinha que votar nele, senão, né? Porque era uma relação o quê? Pessoal. Então, esse personalismo na política insiste em não nos abandonar, né? Ainda encontramos esse tipo de condição na política brasileira. Então, nós não temos ainda constituído, no final das contas, um Estado de direito, né? Isso Milton Santos já dizia, nós temos um Estado de privilégios. As pessoas não querem direito, querem privilégios. Ok. Né? E a gente vê uma série de tensões nos últimos anos nesse sentido, né? Perfeito. Bacana que você já traz, a gente tem mais um minutinho só, Chico, você já traz para a nossa atual república, a nossa atual condição republicana. O que você comenta? E aí, considerando, lógico, né, toda a turbulência dos últimos anos, impeachment, e, enfim, como é que você está vendo esse nosso momento? É um momento de dificuldade, em certa medida, né? Porque a gente vive esse desencontro de ideias, né? A gente vê com muita facilidade um esvaziamento de conceito de debate político, né? Nós temos essa condição. Mas, ao mesmo tempo, né, nós temos que olhar com um certo otimismo no sentido de que esse é um momento, né? Que nós estamos vivendo um certo conservadorismo, mas o que a gente tem que fazer, né? Nós não temos que não podemos ficar calados, né? Então a gente tem que apontar, né? Que é o papel, né, do intelectual, né? De o quê? De contextualizar, de mostrar um cenário, apresentar, porque colocam milhares de ideias, né? Uma vez eu vi nas redes sociais dizendo assim, o Brasil vive a pior crise desde 1929. Eu digo, não, peraí. Isso vinha com o nome de um deputado, não lembro nem qual partido. Interessante. Aí eu perguntei para quem mandou para mim assim, olha, vem cá, mas ele viveu nos Estados Unidos? Porque lá a pior crise foi 29. Pode ser que ele nasceu lá e veio para cá depois, que ele não viveu os anos 80 aqui, porque... Né? Mas o desemprego, me colocavam, sim, mas o desemprego nos anos 80 era muito maior. Então, a gente tem que... Então, é esse ponderamento, porque às vezes as pessoas falam coisas que não têm, né, não tem sustentação nenhuma, nem de um dado estatístico para comprovar e saem incendiando, enfim, né? Perigoso. Mas por quê? Porque falta leitura, falta formação política, né? Formação política, várias formações, né, professor? Professor, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente conversou com o professor Chico Brown, professor coordenador do curso de História aqui da Univale. Fechamos por aí, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi o Viva Voz, suas ideias em alto e bom som.